Pra tirar um raio-x é só saber ligar o botão da máquina que ela faz o resto. Aposto que você já ouviu essa. Mas quem é radiologista faz muito mais que isso. Com o curso técnico em Radiologia à Distância da Unicesumar, você aprende tudo sobre o universo do diagnóstico por imagens e pode ajudar a salvar vidas. Aqui você estuda por um aplicativo exclusivo, com realidade virtual e aumentada. Tem aulas práticas de disciplinas como anatomia sistêmica e ressonância magnética em laboratórios equipados. E no final do curso, conta com um diploma reconhecido pelo MEC. E não precisa esperar se formar para viver o dia a dia da profissão. Na Unicesumar, você faz estágio em clínicas e hospitais conveniados, além de receber microcertificações ao longo do curso, que você já pode colocar no seu currículo. Viu só como a radiologia vai muito além do que falam por aí? Conquiste seu diploma de técnico em radiologia na Unicesumar e entre para um mercado que só cresce. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia a todos e a todas, estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 609, olha aqui a coisa punk aqui, a gente não para, o tempo não para, a vida não para, muito obrigado a você que está conosco, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência, volte sempre, aqui é a mensagem do slogan do saquinho de pão, né? Ainda ela é válida, né? Afinal de contas, não é? É igual TIM para melhor sede, nunca mais ninguém superou, né, esse marketing, porque foi tão perfeito, né? Dificilmente fazer um melhor, né? Muito bem, isso é para quem entende um pouco da história do marketing brasileiro, nós estamos, ou pelo menos viveu essa época das propagandas, não é que entenda, mas lembra, não é? Nós estamos começando mais uma edição do Teoria de Tudo aqui da Unicesumar, Teoria de Tudo by Unicesumar, edição de número 609, são mais de 1000 horas de transmissões, somando-se com Resenha Pop e outros programas que nós criamos aqui para você, justamente, né, com, por exemplo, os programas que estão na nossa grade, o Resenha Pop, os outros programas como o Comendador Cuiabá e assim por diante. O Teoria de Tudo em Busca da Razão Perdida traz para você hoje a jornalista Vera Damian, que esteve viajando pela Índia, vai fazer aí, né, um contato da sua história, vai mostrar, vai contar sobre essa viagem, vai mostrar também sobre outras coisas, ela que é empresária há muitos anos, jornalista, colega da Associação Rio Grandense de Imprensa, enfim, aqui presencialmente, em seguida ela vai falar. Temos também o apoio de CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Bangu, Pub e Restaurante, e também, é claro, a Mecânica São Eloy, amigos queridos, Top da Informática, marca que faz muito por você, computador é bom quando funciona, e logo, logo, você já vai conhecer também a nossa novidade, mais um produto de Sabe Caxias, em parceria com a Top Down, a top360.net.br, a nossa rádio que vai funcionar a partir deste ponto para o mundo, ao infinito e além. A gente não está brincando, não, né? Nem que seja ejetado, não é? Pelas catapultas da vida. O Teoria de Tudo tem também mais um programa, Topcast Entrevista. Estreia oficialmente nesta página, no sábado às 9h30. Estaremos entrevistando todos os políticos que querem o poder aqui na nossa cidade de uma maneira propositiva. Não será um debate, cada um vai falar sobre as suas coisas, não é? Debate é outro momento, aí a gente vai anunciando. Mas logo, logo você vai ficar sabendo na nossa programação. Rapidamente, antes de eu chamar a Vera aqui, quero citar para você os destaques do Brasil e do mundo. São 10 horas e 21 minutos do dia 8 de agosto de 2024. Saiba porque a decisão do Tribunal de Contas da União pode abrir brecha sobre os presentes presidenciais. Lula assina medida provisória que isenta de imposto de renda premiações para medalhas olímpicas ou medalhistas olímpicos. Produtores rurais gaúchos realizam tratoraço em Porto Alegre. Jogos Olímpicos.
Isaquias Queiroz e Jaque Goldman ficam em 8º lugar na final da canoagem. Campeã olímpica em Tóquio, Ana Marcela Cunha fica em 4º lugar na maratona aquática em Paris. Mega Sena pode pagar 16 milhões nesta quinta-feira. Somente para você fazer o recorte, já que este programa está em Omnichannel para você, e fora do tempo você pode também nos desfrutar, no presente, no passado, ainda não, mas no nosso passado, um entretenimento imperecível. E no futuro, o Teoria de Tudo traz então aqui para a tela, deixa eu compartilhar com vocês aqui a imagem da minha amiga Vera Damian, jornalista que está presente aqui no programa hoje. Vera, é um prazer tê-la aqui no programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações, Miguel. Saudações a todos que acompanham Teoria de Tudo. Parabéns, mais de 1000 horas de transmissão. Não é qualquer coisa. É verdade. Nós nos reinventamos, Vera, na pandemia. E a pandemia nos deu assim a possibilidade de estudar o que na vida prática às vezes não dá, né? A gente estava falando aqui, tu é empresária do jornalismo, empreendedora, proprietária da Rede Bem-Estar, não é de hoje, né? É difícil a vida do empreendedor. Fala só um pouquinho assim mais perto, por favor. Então, sim, não é difícil, não é fácil, não é fácil, mas também nada é muito fácil na vida, né? E também o fácil e o difícil vai dependendo do jeito que a gente olha para as coisas, né? Então, a vida é mesmo uma aventura que a gente está aí para viver, para atravessar e aprender a se espiritualizar, né? Inclusive, isso tem a ver com o nosso assunto de hoje. Legal. E essa história toda de empreender, ela faz parte dessa aventura da vida, né? Dessa aventura da vida. Então, a gente tem que olhar para isso como uma coisa, desafios, coisas a serem superadas, né? E claro que seria melhor, talvez, se algumas coisas fossem um pouco mais fáceis, né? Em termos de não termos tantas instabilidades. Olha que a gente no jornalismo, né? Eu trabalho muito com a área cultural também, né? E também nessa área, nos últimos 4 anos aí, tem sido pedreira, né? Pandemia, termina a pandemia agora, vem uma enchente, para tudo novamente e tal. Não é muito fácil, mas a gente atravessa, né? Força e vontade. Acho que não teria graça, né, se fosse tão fácil, né? Eu acho que eu me entediaria um pouco. A gente inventaria outras coisas. Me jogaria um pouco na zona de conforto, ficaria lá, né, a superação e a busca de transformação. Acho que é um pouco da essência do jornalista também, e do jornalista empreendedor, então, que são raros, né? E que chegaram até aqui e que fizeram todo esse processo. O pessoal aqui da nossa audiência te conhece já um pouco, né? A gente contextualiza para a nossa nova audiência, a gente, né, sempre vai se renovando. E Vera, nós vamos falar no final, então depois já falamos do bem-estar, assim, para depois voltar a ele, mas tu fizeste aí um convite bem legal sobre uma imersão da espiritualidade, né? Tu já tem um trabalho na área ambientalista e ativista ambiental há bastante tempo. A gente sabe, né, a urgência, né, a emergência climática, né? Depois parece aquela história, né, que você só lembra quando chove, que tem goteira na casa, né? Que é um processo que já de muitos anos, lá nos anos 80 já trabalhava com isso, né? Com isso voluntariamente, porque é um trabalho voluntário, militância, né? Militância Conta, e forte. Então, conta um pouco dessa história pra gente. essa história da militância ambiental, eu morava em Porto Alegre nos anos 80 e eu diria que o meu envolvimento na militância ambiental começou, e até é bacana a gente fazer esse raciocínio, começou com um movimento que se chamou em Porto Alegre de Movimento de Luta contra o Polo. Isso era 1981. Estávamos todos em Porto Alegre e recebemos o anúncio de que seria instalado um polo petroquímico, que é o polo petroquímico de Triunfo. Porém, as tecnologias da época indicavam, então, né, na época a moda era assim, a Europa estava com um discurso ambiental muito forte, estava eliminando os processos poluentes da indústria e de manufatura, porém eles terceirizavam isso para o terceiro mundo, né? Então mandavam para cá assim, essas empresas que eram altamente poluentes e tal, com os seus processos tecnológicos da época.
E o processo tecnológico da época indicava que os resíduos do polo petroquímico, altamente químicos, altamente tóxicos, seriam depositados numa lagoa à beira da Lagoa dos Patos. E aí se levantou o movimento em Porto Alegre, disse, não, na beira da Lagoa dos Patos, não, pois isso pode chover, vazar para a lagoa e tal e tal. E esse movimento levantou os pescadores da Lagoa dos Patos, os moradores de várias cidades da Lagoa dos Patos, até Pelotas, até Rio Grande, Porto Alegre, né, Tapes, toda essa região aí. E na época o que se conseguiu foi obrigar que as instalações do polo petroquímico tivessem internamente um processo de tratamento dos seus resíduos. Então, ao invés de jogar uma lagoa onde seria tudo depositado lá e ficaria lá para sempre, eles iam ter que instalar um novo processo tecnológico dentro do polo petroquímico, que foi o que aconteceu, e tratar os seus efluentes. Quando não se falava, né, de engenharia reversa, né? Quando não se falava. E aí o que aconteceu? Tu imagina assim, a gente passa 40 anos, né? 40 anos depois, uma enchente como essa que a gente teve esse ano, ou como a gente teve em setembro de 2023, se a gente não tivesse empreendido essa luta lá atrás, Perfeito. todos esses resíduos tóxicos, toda essa lagoa de resíduos teria vazado para dentro da Lagoa dos Patos, que é considerada a lagoa interna, a maior lagoa interna do mundo hoje. Né? Que tragédia, né? Seria uma tragédia absurda. Tudo já foi uma tragédia, mas seria uma tragédia irreversível, né? Então, graças ao movimento ecológico lá dos anos 80, a gente não precisa hoje conviver com uma tragédia dessas. E eu costumo dizer, assim, também quando eu converso com empresários sobre o meio ambiente, que eles agradeçam aos ambientalistas daquela época que evitaram isso e outras coisas, porque foi através dessas pressões que o movimento ambientalista fez que o Estado passou a adotar novas tecnologias, portanto, ganhou a capacidade de exportar produtos, porque não tivéssemos essas tecnologias, os produtos gaúchos hoje não seriam recebidos no mundo inteiro, né? Porque no resto do mundo não se aceita mais produtos que não tenham algum tipo de tecnologia intrínseca, que seja uma tecnologia limpa ou relativamente limpa. Então, os antigos ecochatos, né? Eu nem sei quantas vezes fui chamada de ecochata e a gente atravessa e vai em frente. Hoje deveriam ser considerados os heróis da economia, da ecologia, sabe? Mas isso não é uma coisa que tem importância. Ninguém está aí para querer ser considerado herói, mas precisamos sim ser muito ouvidos, né? E que a gente agilize, porque agora o tempo está muito curto para implementar medidas necessárias para evitar aí catástrofes maiores. Já estamos em processo de emergência climática e evitar catástrofes maiores vai depender de atitudes atuais, né? Atitudes de hoje com muita potência, né? Plantios de árvores, todos os novos conceitos de uso de água, energia, todos os novos conceitos de ocupação de cidades, né? E da área rural, inclusive, né? Com muita urgência e com muita potência para que a gente evite as catástrofes que vão se suceder, né? A gente está em processo de aquecimento global, essas enchentes que a gente viu esse ano tendem a se repetir, não assim a cada 80 anos, como a gente viu, de 41 para 2003, 2004, para 2023, 2024. Não, agora a tendência é uma repetição muito mais frequente, né? Então, não existe mais a pessoa não respeitar um código florestal, por exemplo, né? E aí plantar em regiões que vão acabar
criando processos de deslizamento de terra, de derrubes, né, de encostos de morros e tal. Não existe cidade que não existe, que eu digo, não é mais admissível, né? Que as cidades não pensem o fluxo das suas águas, que não pensem a destinação do seu lixo, nem se fala isso. Caxias tem um processo de destinação de lixo até bastante exemplar, né? Inclusive graças a pesquisadores e ambientalistas, né? Que a gente tem no Caxias do Sul, o Instituto de Saneamento Ambiental, e essas pesquisadoras e ambientalistas nortearam a destinação do lixo na cidade. Por isso, somos hoje relativamente modelo nessa área. Né? Eu diria que implantar o sistema é disruptivo, é importante. Nós fomos referência quando se colocaram os containers, mas manter o sistema funcionando, o containers hoje não funciona. Por exemplo, tu falaste de coisas físicas, potência e energia. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na natureza, ela é maravilhosa por causa disso. E divina, né? Quando a gente fala de Índia, por exemplo, que tu vai falar daqui a pouco, a gente fala do sagrado e do profano na Índia, né? Desde o canibal até o santo, né? E aí, por exemplo, eu vejo que tu tem a disciplina. Eu te ofereci aqui um copo d'água num copo de plástico, tu não aceitaste. O que parece que é um eco chato. Para quem não tem essa consciência, o resíduo está bem distante desse encaminhamento, velho. Sim, Caxias, quando eu digo que Caxias relativamente é modelo, porque Caxias implantou os aterros sanitários com proteção, com lonas de proteção, né, mantas de vedação e tal, há muitos anos. Né? Desde a década de 90 a gente já está com esses aterros sanitários. O que aconteceu foi que lá, no final dos anos 90, iniciou-se um processo de educação ambiental, a cidade começou um movimento forte de separação de lixo e tal, e depois isso foi abandonado, né? Então, assim, além das novas gerações que não foram impactadas por essa educação, a gente tem na cidade uma quantidade muito grande de pessoas que migraram para cá e que também não receberam essa informação lá atrás. E junta a isso as pessoas que por preguiça desistiram de fazer a prática, tanto da separação, da separação dos resíduos, né? E então a gente ficou com um processo bem prejudicado. Então, só revisando, quando eu digo que a gente é um modelo relativamente modelo, é porque nós iniciamos bastante cedo. Eu não acho que hoje a gente seja modelo, até porque toda a questão dos resíduos, ela avançou muito fora assim, do Brasil. Do Brasil não, fora de Caxias. Tem cidades no Brasil que estão ainda avançadas, né, nesse sentido. Ela avança muito menos para a separação e muito mais para a redução, né, e para reuso. Né? Então, por exemplo, eu na minha casa eu tenho composteira. Eu moro num apartamento e tenho composteira, né? Eu faço terra, eu gero terra com minhocas, né? Que estão dentro da minha composteira. Os meus resíduos orgânicos domésticos, e são orgânicos mesmo, né? Vão para a minha composteira e eu gero terra. Só eu devo estar reduzindo algumas toneladas por ano ali de resíduos que iriam para o aterro desnecessariamente, né? Então, tem uma opção de processo que precisam ser instalados urgente em Caxias, nas cidades em geral, para que os ditos resíduos, né, tenham uma destinação mais adequada. Né? Mas uma cidade não é feita só dos seus resíduos, né? Uma cidade, Caxias principalmente, precisa pensar muito a questão da arborização, precisa pensar muito a questão social, né? Nesse sentido, até é super interessante, a Fundação Marco Polo está realizando agora, nos dias 19 e 20 de agosto, um seminário que vai trazer um case muito interessante, que é o case da Colômbia, né, de Medellín, na Colômbia, que é uma cidade que implantou um processo assim, de inclusão social maravilhoso. Né? Então,
eles têm assim parques, bibliotecas espalhados pela cidade inteira, parques esportivos espalhados pela cidade inteira, com acesso gratuito, universal, e isso muda a configuração de uma cidade, né? Então, assim, quem foi para lá, quem conheceu de perto, disse, cara, tu não vê lixo na rua, tu não vê lixo na cidade, né? Então, tem detalhes assim que a gente precisa avançar. E esse seminário que a Fundação Marco Polo está promovendo, que se chama O Futuro que Queremos, ele justamente chama as pessoas de todas as ordens sociais, todos os agentes sociais a participarem desse processo de construir o futuro. Muito bacana. Sim, e até voltando uma casinha, a gente não lembra. Eu me mudei recentemente de uma casa grande, com um pátio, com um montão de árvore que eu plantei, com toneladas de reciclagem direta na terra, onde hoje eu não tenho pátio para focar no dia a dia. E eu já sabia da composteira, mas tinha esquecido completamente. Eu separo o lixo em casa. É uma coisa que agora eu vou implantar, faz um pouco tempo, né? 1 mês e meio que eu me mudei. Não deu tempo nem de tirar as meias da mala. Agora, Vera, e também, para não perder a linha do raciocínio, na Colômbia, tu vê que chegaram a um nível de corrupção tão grande, né? O narcotráfico, com o Pablo Escobar, e conseguiram a superação através do envolvimento da sociedade. O case da Colômbia é espetacular, né? De uma cidade que era considerada a mais violenta do mundo para uma cidade que é considerada uma das mais inovadoras do mundo em 30 anos, né? É possível, é isso que a gente precisa acreditar, que é possível. Eu encontrei aqui, para me ajudar aqui no sinal, um músico tocando trompete, sexta-feira passada. Até publiquei. Não queria pegar ninguém que eu não conhecesse e tal, para vir aqui me ajudar a carregar umas mesas, essas cadeiras aí. E ele tocando trompete, então ele aceitou uma grana ali, tocando bem, afinado. Depois o Joel Viana, inclusive, pegou o telefone dele e vai convidar. Venezuelano, refugiado, da época do Chaves, trabalhava no exército, saiu do exército, se formou em direito. Não estou falando de ideologia, estou falando de dificuldade social. Mas também tem um pouco da questão política lá. Trabalhou no Ministério Público lá como advogado, o salário começou a diminuir, e o Maduro, quando entrou, começou a perseguir as pessoas que saíram do exército com medo de tomar golpe. Daí, olha só, aí veio para o Brasil, tocou 13 anos na Orquestra de Caracas, e um refugiado tocando no sinal no sul, aqui da América do Sul. Então veja como se as pessoas, né, quase como uma árvore, se tiverem bem enraizadas no seu ambiente, como elas poderiam irradiar socialmente uma construção, não o medo, a fuga, né, o sofrimento. E a gente tem exemplo bem claro disso no Brasil, que durante todo o regime militar perdemos intelectuais, assim, nossa, né, maravilhosos, músicos maravilhosos, o próprio Caetano, Gil, toda essa gente foi embora, né, teve que ficar exilado durante anos, né, políticos maravilhosos e educadores maravilhosos, né, as pessoas aqui no Brasil, assim, estupidamente caíram em conversas de WhatsApp a respeito de Paulo Freire. Paulo Freire é um educador reverenciado no mundo inteiro, ele é reverenciado como uma das melhores propostas de educação que existem, né? E aqui no Brasil, essa estupidificação que a gente vem vivendo aí dentro das redes sociais tem levado as pessoas a acreditarem em coisas absurdas. Então, o Paulo Freire também teve que ser exilado e tal. É muito triste isso, é muito triste, seria desnecessário, né? Mas é parte da dinâmica dos países, dinâmica da realidade, dinâmica da vida, né? Eu lamento também, eu lamento que as pessoas têm que sair dos seus países, eu lamento que as pessoas têm que sair das suas cidades, das suas casas. Tu vê, assim, exemplo, né? A gente vai ter agora uma Universidade Federal em Caxias do Sul. É uma luta que tem 40 anos. Quando eu fiz o vestibular para jornalismo, a gente queria que tivesse uma
uma universidade federal aqui, não tinha, tive que fazer em Porto Alegre, em outros lugares, né? Uhum. E agora nós vamos ter aqui. A retenção de talentos que a gente vai obter a partir de poder oferecer isso é imensa, entende? Então, são coisas que vão sendo construídas assim, e não precisa demorar tanto, né? Não precisa demorar 40 anos para ter uma universidade federal em Caxias, né? Perfeito. E trabalhar onde nós estamos, né? Eu acho que é da mente da pessoa. Como você é ativista ambiental, citaste o caso do polo petroquímico lá quando fez a faculdade, estava enraizado, liderou o movimento. E esse mesmo venezuelano disse que Caxias é uma cidade boa. Ele está contente de estar aqui. Passa Mas em lugares que com ele certeza foi. ele gostaria de estar morando onde Sim. ele nasceu. Claro, a família toda não está aqui, né? Ele está fazendo o ensino médio no Brasil porque não tem a validação, mas a Polícia Federal ajudou ele, acolheu, não tinha documento, né? Então, é claro, é o mundo, né? A gente está contando histórias e você viajou pelo mundo. Era agora, recentemente, numa viagem à Índia. Conta um pouco disso. Vai ter uma exposição de fotos e tal, né? Então, eu vou começar convidando as pessoas para a exposição de fotos. A abertura será no dia 21 de agosto, no Campus 8 toda vez que eu vou dizer Universidade de Caxias do Sul, eu já digo Universidade Federal de Caxias do Sul, agora peguei jeito. Legal. Então, vai ser no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, porque vai estar integrando a Semana da Fotografia. Né? A Semana da Fotografia abre em Caxias do Sul no dia 19, e aí no dia 21, a abertura dessa minha exposição, que se chama Poesia Índia. Então, a gente traz trechos de poesia de um poeta famoso indiano que se chama Rabindranath Tagore, e a gente traz trechos de falas do Mahatma Gandhi, que eu justifico dizendo que a própria vida dele foi uma poesia na luta pela liberdade, né? A forma como ele lutou pela liberdade foi uma forma de muita poesia, de muita força, né? Mas muita poesia. E diferenciais dessa exposição. Como a Índia é considerada a pátria dos tecidos, eu optei por fazer a impressão das fotos em tecidos, né? Então, essas fotos, elas são impressas em tecidos, em grandes formatos, né? Vários painéis têm até 1,5 metro de altura ou de largura, né? Legal. E assim, os suportes desses painéis também eu optei pelas taquaras, né? Ao invés de madeiras ou outros suportes, né? Plásticos e tal, eu optei pelas taquaras. Que é o bambu também, que é bem utilizado na Índia, na China. O bambu é muito utilizado na Índia e no Brasil o bambu se chama taquara. Eu fui pesquisar. Eu sabia disso. E eu vou contar uma historinha agora de porque que eu escolhi assim, essa história das taquaras. Eu estava na virada do ano no templo budista de Viamão, lá junto com o Lama Santen, é um mestre budista que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E ele realiza sempre no final do ano, na virada do ano, um encontro multirreligioso. E lá estava uma cacica guarani falando e dando a sua mensagem, e ela começou dizendo que ela já estava na segunda taquara, que ela já tinha vivido 2 taquaras, já estava ingressando na 3ª taquara, e eu, o que ela está querendo dizer com isso? Eu fui pesquisar. Sim. E aí eu descobri que as taquaras de 30 e 30 anos, elas são acometidas por um tipo de uma broca e elas morrem. Então, os taquarais costumam morrer de 30 em 30 anos, olha, né? E aí eles chamam de ciclo das taquaras. E então, os guaranis, também algumas comunidades caigangues, eles medem o tempo de vida pelo ciclo das taquaras. Então, 30
mais 30, ela estava contando que ela já tinha mais de 60 anos, que ela já tinha vivido 2 taquaras. Eu também já vivi 2 taquaras. Então faltam 5 para chegar na segunda, no meu caso. Então, mas tu é jovenzinho, né? É, E aí, Itaquara é um nome de origem tupi-guarani que conta a lenda de Taquá, que era uma moça indígena muito linda. Não vou entrar na lenda agora para ficar. Então, fechou uma coisa com a outra, né? Até porque a taquara ele é um material extremamente renovável, fácil, e eu optei pelas taquaras como meio de suporte. Então, tanto as imagens quanto as frases estão impressas em tecidos, né? legal. E com suportes de taquara. Que legal. E vai ser. Bom, depois a gente fala, já que tu já citaste, mas isso vai ser comercializável? Quem quiser levar para casa? Não, Foto? ela é uma exposição, né? Essa exposição ela vai circular aqui, vai circular mais adiante também no Zarabatana e no Centro de Cultura Ordovás e outros lugares, né? Vou contar mais alguns detalhes dessa exposição. Isso. Sobre esses painéis de tecidos foram feitas intervenções de uma artesã chamada Suzette Roveda, e deixa eu ver o que mais queria falar sobre isso. Bom, enfim, Daqui a então pouco tu lembra. Fica tem tranquilo. intervenções artesanais sobre os panos, né? Então, bordados, macramês, coisas assim. Algo que eu ia falar super importante. É super importante. A gente pode entender que isso é só um marketing, mas não é. Esse projeto, ele só foi possível de acontecer porque a gente teve o ano passado a promulgação da Lei Paulo Gustavo, que está, assim, catapultando a cultura de volta para o seu patamar necessário de expressão de um povo, né? E, então, assim, também a realização é lá da área de conhecimento de artes e arquitetura da UFS, né? E também é necessário a gente citar ali sempre a Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Governo Federal, né? Governo Federal e a Lei Paulo Gustavo, né? Que foi importantíssima para esse projeto, para vários outros que a gente vai acompanhar de agora em diante. Tá. E agora vamos falar da essência do projeto. Tu viajaste acompanhada, sozinha? Viajei. Estamos inaugurando agora aqui a teoria de tudo turismo. Viagens. Turismo. Atenção, agências de turismo, né? Precisamos de grana para sobreviver. Então, mas é bacana mesmo, né? Histórias, todo mundo que conta história de viagem fica muito animado, porque quando a gente está contando, a gente está revivendo as imagens assim, na nossa própria tela mental. Então, eu fui para a Índia o ano de 2016, portanto, não é tão perto assim. Desde então, eu queria muito ter feito essa exposição, não tinha viabilidade, por isso, só agora ela está sendo possível, em função da Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei de incentivo à cultura. Eu fui para um festival que se chama Kumbh Mela. É um festival que todos os sadhus, né, os santos que vivem em montanhas, em retiros e tudo mais, se reúnem para tomar banho de rio durante o festival do Kumbh Mela, que é considerado... Sadhus. O festival de Kumbh Mela é considerado o maior festival do mundo. Ele reúne assim, mais de 100 milhões de pessoas, né? Nós estamos falando de um país que tem 1,5 bilhão de pessoas. É hoje o país com o maior número de habitantes do mundo. A Índia passou a China no ano passado, né? E eu fui para lá então em 2016, participei desse festival. Mas a exposição, inclusive, não tem fotos do festival em si. Porque depois do festival, eu fiquei ao longo de 40 dias na Índia, né? Principalmente numa região que é a região do Rajastão, o estado do Rajastão, que é a terra dos reis, né? Raja é rei. E aí é uma região tem uma cultura muito preservada ainda na
Índia, né? E é muito lindo, assim, tudo é muito lindo lá. A região do Rajastão, assim, tu anda alguns quilômetros para lá, uns quilômetros para cá, muda tudo, muda o jeito de vestir, muda tudo, porque a Índia é muito tribal ainda, né? A Índia tem mais de 4.000 línguas que funcionam lá dentro. Tem algumas oficiais, né? Mas tem mais de 4.000 línguas. Algumas oficiais, mais que um. Algumas, assim, o hindi é a mais oficial de todas, mas, por exemplo, tu pega um dinheiro da Índia, tem o meu valor da nota escrito em, sei lá, 16, 18 línguas, né? Que as pessoas precisam entender, né? E fala como? O inglês? O inglês, a gente pensa, não, mas lá, né, dominação inglesa durante mais de 200 anos, todo mundo fala inglês. Não, todo mundo que foi para a escola fala inglês. Eu, por exemplo, estava numa cidade, eu queria um táxi, e eles não entendiam o que era um táxi, né? Eles não entendiam o que era um táxi, porque a pessoa não teve contato nenhum com a língua inglesa, né? Então, assim, essa região do Rajastão é a região do deserto, né? É o deserto de Thar, é um deserto imenso que tem assim, no lado oeste, perto do Paquistão, e cheio de tribos e cheio de culturas. Então, é muito bonito. Lá é muito bonito. Então, tu te depara, por exemplo, com uma cidade, tem uma cidade chamada Jaisalmer, que ela é toda construída com umas pedras de areia, são pedras de areia. E aí, por serem pedras de areia, elas são facilmente esculpidas. Então, a cidade inteira é esculpida. Toda a cidade é esculpida. Assim, esculpida com imagens ou esculpida nos balcões, como é que chama? Nas varandas, enfim, nas áreas externas e tal. Só para dar um exemplo, só para trazer um exemplo. Né? E as pessoas, elas, vamos falar um pouco sobre a espiritualidade. Assim. A espiritualidade Ontem eu estava escrevendo uma matéria sobre inteligência espiritual, né? Então, a inteligência espiritual na Índia, ela é uma coisa cultivada desde o nascimento, né? As pessoas nascem com aquilo e elas levam isso para a vida inteira. Aqui não, a gente tem que cultivar muito, tem que aprender muito, tem que, às vezes, trocar de religião, ir para uma religião, ir para outra e tal. Lá eles têm isso como uma coisa inata, atávica, que acompanha eles pela vida inteira. Né? Então, tudo é muito ritualístico, assim, em todas as áreas, em todos os lugares, o tempo todo. Né? É muito ritualístico. E é muito bonito. Eu sou muito apaixonada pela Índia. Eu diria assim que então, faz 8 anos, né, que eu estive lá, fazem 8 anos. Não passa um dia sem que eu lembre da Índia. Não passa um dia. Que legal. E assim, muitas pessoas me perguntam, mas não é muito difícil? Sim, é bastante difícil. Para quem gosta de viagens confortáveis, melhor não ir, sabe? Vai para outra região ou vai para cidades grandes da Índia, né? Mas ir para cidades pequenas e para lugares assim é bastante, é tudo muito na Índia. Eu digo, na Índia é tudo muito, muito. É muita gente, é muita vaca, é muito trânsito, é muita espiritualidade, é muita generosidade, é muita simpatia, é muita beleza, é muita arquitetura, é muita graça, é tudo muito, né? Nós estamos falando de um país que tem 1/3 do tamanho do Brasil, em termos de geografia, e 7 vezes mais população. Né? Então, é muita gente. É muita gente. Eu gostei do termo, nunca ouvi essa conjunção, essa expressão inteligência espiritual. Achei ótimo. Inteligência espiritual, até a gente pode falar um pouquinho sobre isso. É uma matéria que eu vou publicar no Bem-Estar até agora, em breve. É um cientista norte-americano, Howard Gardner,
E ele identificou que os seres humanos, e isso é importante para isso que a gente está falando, aliás, é importante para tudo na vida. Seres humanos, eles têm diferentes tipos de inteligência. Então, por exemplo, a inteligência corporal sinestésica é aquela que possibilita o surgimento dos grandes atletas, né? Então, não existe um tipo só de inteligência, né? Existe inteligência lógica, matemática, que a gente atribui como a inteligência, mas não é só essa inteligência que existe. Existe a inteligência interpessoal, a inteligência que faz com que as pessoas consigam se reunir umas com as outras. Existe a inteligência da natureza, que faz com que a pessoa tenha um olhar, eu tenho essa inteligência, porque tenho um olhar amoroso com a natureza, né? Legal. Existe inteligência linguística, ele identificou 9 tipos, eu talvez não vá conseguir lembrar agora de todas, né? Mas existe inteligência linguística, que gera os grandes políticos, por exemplo, a pessoa tem um poder de linguagem, né? Então, são diferentes tipos de inteligência que, em alguma medida, todo mundo tem, né? Mas que algumas pessoas têm mais umas e alguns povos têm mais algumas, que cultivam mais. A Índia cultiva muito essa inteligência espiritual. Isso é uma inteligência, porque a conexão com o divino é uma forma de inteligência. Olha que interessante. E enquanto tu pensavas aqui dessas formas, eu me lembrei que eu vi uma matéria em algum lugar, acho que foi no History Channel, um povo africano, onde o hábito deles é correr. E eles transmitem isso geneticamente. Igual alguns atletas gregos também, onde surgiu as Olimpíadas, também geneticamente, né, os maratonistas, aquela história toda. Mas os maiores maratonistas das Olimpíadas são todos africanos, né? São todos africanos. Difícil, assim, o Brasil até tem um menino que está concorrendo lá, mas geralmente os que ganham são africanos. E todos, assim Ou como de no origem, Brasil, né? na superação e na questão cultural de origem, né? África, Brasil, não são formadores de atletas nessa operação, superação. Mas, enfim, é um outro assunto que a gente vai... Né? Dentro dessa ideia da espiritualidade, a Índia, assim como pessoas, tem uma diversidade de religiões, né? Como é que é isso? É uma tolerância, se aqui no Brasil já dá problema. Menos, né, do que na Europa, mas já dá algum probleminha. Na verdade, assim, as pessoas vão falar, não, mas a Índia tem a questão das castas. Sim, mas vamos deixar essa questão das castas de lado. Porque andou num elefante lá ou não? Andei de elefante, andei de camelo. E os macacos não roubavam a tua comida? Os macacos roubavam comida. Eu não sou muito fã de macaco, né? Eu não sou muito fã deles, assim. Mas respeito, né? Mas sim, eles roubam, eles chegam a abrir. Eu estive na Costa Rica, eu estava numa praia, abriu a minha mochila, que eles exigiam uma certa engenhosidade para abrir, ele abriu, e abriu para roubar comida. Mas na Índia, sim, tem essa questão dos animais, né? Tem essa questão dos macacos, que ela é muito forte, sim. Tem regiões, por exemplo, que eu não peguei, né? Que os macacos são reverenciados. Onde eu estava, os macacos são reverenciados. Tem regiões que os ratos são reverenciados, né? Ratos? Ratos, né? Então, assim, eles na Índia? Na Índia. Tem templo de ratos lá, né? Templos dos ratos, onde as pessoas vão e fazem oferendas. A imagem que eu escolhi para fazer o convite e tal é uma imagem onde uma mulher vestida de sari, aquelas roupas tradicionais indianas, está oferecendo uma comida para uma vaca. A vaca também é muito reverenciada na Índia. Está, né, na tela aqui. E o serviço também. A vaca é muito reverenciada na Índia, né? Então, tem religiões para tudo. Mas eu não vi nada assim de guerra de religiões, sabe? Por exemplo, no Kumbh Mela tinha 500 milhões de mestres, não, 500 milhões é um exagero assim, de linguagem, né? Mas tinha muitos mestres, muitos mestres. Um parênteses para isso.
Oi? Qual é a essência, um parêntese para. Como é o nome do festival? Cumbamela. Kumbamela. Qual é a religião? Ele foi- Então, é que nesse ano que eu fui, ele muda de lugar, né? Tá. Ele muda de lugar. Nesse ano que eu fui, foi na região de Ujjain. eu digo, a religião, a religião filosofia. é a religião hindu, né? É a religião dele, a principal religião deles é a religião hindu. Mas eles têm outras, eles têm muitos muçulmanos lá dentro da Índia hoje que vivem lá. E isso provoca um pouco de conflito, sim, tá? Aham. Entre os, né? Da religião hindu, né? E os muçulmanos, isso tem algum tipo de conflito. Mas dentro, assim, por exemplo, do hinduísmo, tem muitos mestres e muitas manifestações diferentes, perfeitamente toleradas entre si, né? Os muçulmanos e os indianos têm historicamente problemas de religiosidade, tanto é que até problemas políticos. O próprio Paquistão se dependizou da Índia e até hoje a Índia aceita ou não aceita, aceita ou não aceita, ele como um país independente, porque eles se identificavam com a religião muçulmana. E tem uma outra região no norte da Índia, norte e noroeste da Índia, que eles são sikhs, é uma outra religião também, que também já deu problema. Assim. Mas dentro de um No plano controle. macro isso acontece, mas no plano, assim, plano micro as pessoas se respeitam bastante. E o governo é laico. Não, o governo da Índia não é laico. O governo é laico, mas o primeiro-ministro ele é hindu, né? Ele é do hinduísmo. Isso é uma das críticas que as demais religiões atribuem a ele, assim, que ele favorece muito os povos de religião hinduísta e deixa de lado, por exemplo, os paquistaneses, os sikhs e outras, né? Eu nem saberia elencar quantas religiões tem na Índia, né? Legal. É o parlamentarismo, né? É parlamentarismo. E ele foi reeleito agora, né? Ele faz muitos e muitos anos que ele está no poder, né? A Índia tem um pouco dessa cultura de reis, né? Ainda, porque ele está no poder, olha, não sei quantos, mas faz mais de década que ele está no poder, né? Mas eles têm essa coisa de reverência, assim, por exemplo, os marajás, eles eram reverenciados pelo povo como se fossem deuses, né? Então, os políticos, os grandes políticos lá também acabam assim, respingando esse tipo de postura, né? E acabam continuando como marajás assim, da política, né? Lembra um pouco, né? Algumas coisas aqui que nós temos, né? O caçador de marajás. Também né? Lembra da Glória Pérez também, fez Os Caminhos da Índia, né? Das Índias, a novela mostrou um pouco. E segundo, uma informação superficial de cultura barata, né? No meu caso, dizem aí os amigos que a casta significa que você só vai mudar de posição social na outra vida. Porque o teu karma está naquela casta. Sim. E a Índia tem essa questão de karma mesmo, imutável, que é ação e reação. Já, por exemplo, nas outras religiões, como o espiritismo, é causa e efeito. Tu pode, numa vida, mudar os efeitos de causas anteriores. Mas tudo bem, isso é um papo mais profundo, bem interessante. A Índia traz isso. Até canibais tem, né? Tem pessoas... Olha, eu não sei disso. É bom não chegar perto, eu também prefiro não saber, né? Eu não sei disso. Não sei de canibais na Índia, não. É um país que tem muitas particularidades, muitas, mas eu nunca ouvi falar assim, sobre canibais lá. Que legal. Tem a questão dos funerais também, que ainda eles são muito adeptos à cremação, né? Muito interessante os funerais. Eu não estive na região, eu vi funerais, né? Mas eu não estive nessa região onde são feitos os funerais, aqueles na beira do Ganges, né? Nos balcãs, nas escadarias lá e tal.
que aparece no Caminho das Índias. Isso. Mas no Caminho das Índias, eles filmaram assim um pouco na região que eu estive, tanto que algumas pessoas perguntavam pela Juliana Paz, né? Porque ficou muito marcado para eles, assim. E eles filmaram também no lado nordeste da Índia, né? Que é a região onde tem as Varanasi e tal, que é a região onde tem essa... Eu não estive na região de Varanasi. Aham. Eu fiquei 40 dias, eu brinco. Não dá para ver tudo, né? Não dá para ver. Não dá. Eu teria que voltar muitas vezes. Eu tenho vontade de voltar, né? Sim. Mas tem que voltar muitas vezes, porque uma coisa é tu fazer uma viagem turística onde tu pinga, assim, então tá visto, né? Outra coisa é quando tu vai para fazer uma imersão, né? Que eu Perfeito. acho que esse é o melhor jeito de viajar, assim, quando tu te insere na cultura, assim, Perfeito. convive com as pessoas. Que também não é muito fácil, porque a barreira da língua é muito forte lá, muito forte. Porque muita gente não fala inglês, né? Eu falo inglês, mas muita gente lá não fala inglês, né? É. Mas a gente se comunicava muito, assim, com olhares e sorrisos, porque eles Sim. são extremamente afáveis. Que legal. Tem, eu não sei se é lei, mas também não sei se tu lembra, que muitos que não têm condições de executar a família, o próprio funeral, colocam o corpo como propriedade do Estado, e o Estado encaminha o funeral. Eu ouvi uma coisa assim. Mas não, se tu não lembra, não precisa, porque às vezes não vai lá pensar em morto, né? Só uma questão política mesmo. Não, por exemplo, eu estive num lago que se chama Pushkar, né? Que inclusive na minha exposição tem uma foto de uma senhorinha que estava fazendo rituais na beira desse lago, e que é um lago onde não é um lago para fazer rituais de cremação, mas é um lago para fazer rituais de reverência aos antepassados, né? Então, assim, vou voltar para aquela frase que eu disse antes, que a Índia é muito tudo, né? Uhum. Então, ela é muito, muito, muito. Então, se a gente começa a falar sobre rituais de funerais na Índia, talvez a gente puder... Eu não vou poder exemplificar, porque eu também não conheço muito, né? Mas quero dizer que teria, assim, uma quantidade imensa de rituais e tal, né? Por exemplo, lá no Ganges mesmo tem lugares que as pessoas botam o corpo sobre as águas, tem os que cremam, tem os que, sei lá, né? Então, sim, assim, eu só recomendaria às pessoas que, assim como, né, lá fora, algumas pessoas gostam de vender a imagem do Brasil como futebol, samba e bunda de mulher, né? E que não é justo, porque a gente tem muitas coisas. A Índia também não deve ser percebida assim como algo de estereotipado, né? De estereotipado, de funerais, ou de castas, ou de sei lá o que desse tipo, sabe? Porque tudo tem as suas particularidades. Agora, se quiser ter um olhar sobre a Índia, que é um olhar assim inequívoco, é um olhar de um povo muito espiritualizado e um olhar de quem não acredita no trânsito que existe na Índia. É uma coisa inacreditável, inacreditável, inacreditável. Que legal. Só é possível aquilo porque as pessoas não são ansiosas, as pessoas são calmas, porque elas têm uma confiança interna nos seus deuses. E a grande maioria das religiões é reencarnacionista. Eles acreditam na imortalidade da alma. Então, se tu é imortal, não precisa ter tanta pressa assim, né? Vai chegar onde, né? Mas é impressionante. A próxima vez que tu fores, tu leva um copinho, que não seja de plástico, traz uma água pra gente fundar a religião aqui, a água do Ganges, tá? Eu trouxe água do Ganges. Você trouxe? Então nós estamos criando a religião. Doei pro meu pai, doei pra minha mãe, agora acho que até já secou, porque eu trouxe água do Ganges pra eles, como bênção, né? Como bênção, as águas sagradas do Ganges, né? Para que a gente possa fazer aqui a nossa religião. Mareneida, uma escritora, 60 mais eu, de Cordel, está conosco aqui na audiência, manda um abraço.
Obrigado, Mara, querida amiga. Eu estava lá no lançamento do meu livro, ela mora em Florianópolis, né? Ah, eu conheci ela. Conheceu ela, Bacana. né? Eu te apresentei, né? A minha mãe, né? Sempre, né? A Marisa tua mãe Brambila. é da tua super audiência. Sempre, querida. sempre. Quando não tem um programa, porque às vezes é gravado, ela me pergunta onde é que tu tá, o que houve, o que aconteceu. É legal. Muito bem. Vera, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, espero que a gente tenha trazido alguma informação que sirva de alguma maneira para a vida ser melhor, para as pessoas serem melhores, que é só o que interessa. Que legal. Eu coloquei na tela o serviço da exposição, mas tu pode olhar para lá e convidar o pessoal. Peraí que eu vou te botar em layout solo aqui, deixa eu ver se eu consigo, Bacana. né? Para te convidar a turma para a tua exposição. Agora sim, falei. Bem, obrigado. Primeiro, agradecendo muito o Miguel Brambila e aproveitando para convidar todo mundo para o lançamento da exposição Poesia Índia, que vai acontecer lá no Campus 8, no dia 21 de agosto, às 19h30. Teremos a apresentação musical de cítara com o músico Guido Bracagioli. E depois a exposição fica aberta até o dia 10 de setembro, das 8 às 22 horas, para quem então não puder ir na abertura. Venham viver um pouco, assim, conhecer um pouco, é encantador, assim, a gente entra em contato com a Índia. Legal. É tudo gratuito. Absolutamente gratuito. Sim, vamos fazer uma observação importante aqui. Essa exposição, ela tem uma audiodescrição para pessoas de baixa visão, né? Ah, legal. Para cegos e baixa visão. Então, todas as obras, elas estarão descritas, né? E também na abertura de outubro, a gente vai ter língua de sinais, né? Que legal. São coisas inclusivas importantes hoje, fundamentais para que a cultura faça o seu verdadeiro papel de incluir todo mundo. Muito legal. Até a próxima, né? Vamos conversar sempre que tu puder. Seja bem-vinda aqui presencialmente. E temos muitos assuntos sempre. Você precisa estar ativa e dinâmica. E até a próxima edição também do Bem-Estar, que é o jornal que está por aí, né? Que a Vera é empresária e traz também. Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco. Tchau, tchau. Até o próximo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da... Sabe por que muita gente não consegue se manter no mercado de trabalho? Por falta das tão famosas soft skills. É por isso que na Unicesumar, além de se preparar para a sua carreira, você ainda desenvolve suas competências com o programa Competências em Ação. Aqui, você aprende a identificar e analisar seus pontos fortes e áreas de melhorias, ampliando suas competências em uma formação 360 graus. E quer saber o melhor? Aqui na Unicesumar você acompanha sua evolução em tempo real, por meio do nosso aplicativo de estudos, o Unicesumar Studio App. Nele você tem acesso a gráficos históricos detalhados para monitorar o seu progresso durante toda a jornada acadêmica. Um grande diferencial para você se manter competitivo e preparado para o mercado de verdade. Bora colocar suas competências em ação com a Unicesumar? Vem que aqui o nosso compromisso é com o seu futuro, que aliás tem tudo para ser brilhante.